Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu colar aqui no Instagram qual é o assunto da live de hoje para vocês que estão vendo no YouTube depois. Esse é o segundo dia do projeto de 30 dias de live de 2018 e para quem está entrando agora vendo pelo YouTube depois, eu vou deixar aqui na descrição. A mesa tá tremendo, que estranho. Vou deixar aqui na descrição o minuto exato em que eu começo a falar sobre o tema de hoje, né? Porque para quem vê, ótimo, para quem vê isso no YouTube depois, eu sei que tem muito bate-papo, né? Antes e depois, e então se você tá vendo no YouTube, olha a descrição para ver o minuto exato em que eu vou começar a falar do tema. A ideia desse mês é fazer uma live todo dia e hoje eu quero aproveitar para falar um pouquinho sobre um tema que foi sugerido no dia de ontem. É um tema grande que eu espero dar conta aqui de... Bom dia, Ana, seja muito bem-vinda. Eu vou, falando assim, as pessoas que estão entrando na live e que estão fazendo alguma pergunta, eu vou falar em voz alta para que o pessoal do YouTube depois acompanhe, sem problemas. Eu quero depois, no final da live, falar um pouquinho sobre o Sintonia, que é o curso que vai acontecer sábado agora, online, virtual. Mas antes eu quero falar sobre essa pergunta que vocês me fizeram ontem. Qual foi o tema da live de ontem, o primeiro dia? Foram alguns passos iniciais para que vocês comecem a se organizar quando vocês não sabem por onde começar. Então, assim, quero me organizar, mas não faço ideia de por onde eu começo. Esse foi o tema da live de ontem. E aí a gente abriu uma polêmica gostosa sobre como que a nossa agenda, o nosso calendário não deve ser a nossa lista de desejos. E uma forma mais iniciante, uma forma mais band-aid de se organizar e uma forma um pouco mais robusta, sofisticada e um pouco mais avançada. Eu vou responder essa pergunta, o tema é esse, a sua agenda não é a sua lista de desejos. Mas desde agora eu quero deixar uma coisa bem clara. Thaís Godinho me ensinou e eu ensino isso para vocês. Vocês precisam fazer aquilo que é melhor para vocês no momento exato. E vocês precisam se permitir fazerem coisas mais amadoras, de vez em quando. Então, assim, não importa o que eu diga, o que qualquer pessoa fale. Se você estiver sentindo que alguma proposta de organização é muito difícil, é muito desafiadora ou não faz sentido para você, não existe polícia da organização. Ninguém vai fiscalizar. A ideia é você conseguir colocar as coisas em prática um pouco mais rápido, perdendo menos tempo, estourando menos prazo. Se a proposta que eu der não te colocar nesse lugar melhor, você ignora e vai para a próxima proposta. Ainda assim, eu, digamos assim, eu finco essa bandeira e eu realmente defendo essa opinião, que também é uma estrutura, uma forma, uma estratégia que eu aprendi da Thaís, que quando você planeja a sua semana antecipadamente, dizendo que terça-feira você vai fazer tal coisa, quarta-feira você vai fazer tal outra coisa, isso abre um redemoinho de ervas daninhas muito venenosas que podem acabar sendo um tiro no pé. Então, para quem está entrando agora, vamos começar do início. Uma das dicas principais que eu dou para todo mundo que quer começar a se organizar é: tenha um calendário de mesa, tenha um calendário de papel, tenha um calendário virtual ou tenha uma agenda. Na live de ontem eu falei sobre as 3 coisas que a gente coloca na agenda: compromissos, lembretes e prazos. A gente não coloca tarefas que podem ser feitas a qualquer momento, que podem ser feitas em qualquer dia, para serem feitas num dia específico, se ela pode ser feita em qualquer momento. Aí, a live de ontem já está no YouTube, uma pessoa muito fofa, que eu não sei o nome, mas se você estiver vendo esse vídeo depois, você vai ver que essa é a sua pergunta, falou: mas Ana, eu estou usando o Bullet Journal. E com o Bullet Journal, eles recomendam que você coloque tarefas no dia, junto com compromissos, junto com prazos, junto com lembretes, e você se acostuma a programar os seus próximos dias, já pensando em tudo que você tem que fazer e fazendo um jogo de Tetris. Bom, amanhã eu tenho uma reunião tal hora e uma aula de noite. Entre a reunião e a aula, eu vou fazer X, Y, Z.
A minha filosofia de vida é: qualquer coisa é melhor do que nada. Então, se você não se organiza, se você não lembra de olhar a agenda todo dia, se você é uma pessoa que está, assim, nadando no caos, é claro que isso é melhor do que nada. Porém, não é o ideal. E o meu estímulo aqui para vocês é sempre levar vocês para o próximo nível. O primeiro problema que isso abre é: você, de fato, não é obrigado a fazer uma tarefa na terça-feira que pode ser feita em qualquer momento. Vocês têm que entender que, mesmo que vocês adotem essa estratégia, vocês estão misturando naturezas de tarefas diferentes. E faz parte da maturidade da organização de vocês entender que são coisas diferentes. Uma coisa é o que você marcou comigo, a gente vai sair, a gente vai se encontrar. Outra coisa é a reunião com o seu orientador, é o seu médico. Isso é uma coisa. O prazo final que você tem para entregar um relatório no seu trabalho ou um relatório da faculdade é outra coisa. E o momento em que você vai fazer as tarefas para poder entregar o relatório até sexta-feira, dia 3 de dezembro, é uma terceira coisa. Exatamente, Ana. A Ana comentou aqui e você já até se adiantou para minha solução. A Ari da Condimentos também perguntou isso ontem. O que vocês têm que fazer na prática para que os compromissos fiquem num lugar, para que os prazos fiquem no mesmo lugar, no caso na agenda, e a lista de tarefas fique em outro? Vocês têm que ter um lugar seguro, um lugar que dê aquela sensação de confiança, sabe? Do tipo, cara, eu sei o que tem aqui. Tudo que tem data fica na agenda, fica no calendário, porque você fica de olho nos seus prazos. Você, principalmente se for calendário de parede ou um calendário virtual, é muito simples de você, entrando no hábito de olhar aquele calendário, de olhar aquela data o tempo inteiro, você vai ficar de olho, você vai ver, nossa, daqui a 2 semanas é o meu relatório, daqui a 3 semanas é quando começa a viagem. Você tem que estar de olho nas datas, porque as datas, em maior ou menor grau, são compromissos, responsabilidades, ou você faz ou você se fode naquele momento, você tem que fazer. Mas pegar esse compromisso, essa rigidez e aplicar para quando você vai fazer as tarefas que têm que ser feitas até aquele prazo, é querer botar um controle e uma rigidez aonde não existe. É diferente do prazo que você não pode estourar. O jeito melhor, mais... eu não quero, eu não quero dizer para vocês que esse jeito que eu tô falando é certo e os outros são errados, mas as vantagens disso você respeita o seu momento, você respeita como o seu dia está sendo. Então vocês, para quem usa Bullet Journal, respondendo a pergunta da menina no YouTube, vocês têm que ter uma lista de tarefas que eu chamo de lagoa de tarefas. Aquela ali é a lagoa de todas as tarefas que vocês têm que fazer. Entre um compromisso e outro, quando vocês tiverem um tempo livre, levando em conta que vocês já sabem a hora mais produtiva do dia de vocês, levando que vocês já sabem qual é o cronotipo de vocês, levando em conta que vocês sabem como o corpo de vocês funciona, vocês vão na lagoa de tarefas e vocês pescam a tarefa que é melhor para fazer naquele momento. A frustração que acaba gerando na gente quando a gente programa uma semana atochada, apertada de coisa para fazer de segunda a domingo e depois não faz, é uma queda muito grande. Isso também cria a ilusão que a sua terça-feira tá cheia de coisa para fazer. E a verdade nua e crua é que tem algumas tarefas que você botou para terça que podem ser feitas quartas. Cagamos para quando você vai fazer aquilo. Contanto que você não estoure o seu prazo. Contas são exemplos de prazos. Você tem que pagar a conta até aquele dia. É um lembrete de um prazo que você põe na agenda. Viagem. Vou viajar dia tal. Tem várias coisas que tem que estar prontas até aquele dia tal. E você pode, como eu falei na live de ontem, não quero me repetir muito, você pode criar um prazo para que uma semana antes da viagem você coloque um prazo, como por exemplo, 3 dias antes, já estar com a mala pronta. Qualquer coisa assim. Tudo isso está na live de ontem. Agora,
saber se dar a flexibilidade, saber que você não é obrigado a cumprir certas tarefas em dias específicos, faz você se sentir muito mais produtivo e você mesmo se coloca menos nesse lugar de tensão. Eu repostei hoje um story da Mari Terra. Ela é uma das lindas que está por detrás da Condimentos e ela fez um nano depoimento dizendo que pela primeira vez em algum tempo ela não overscheduled herself, para falar em inglês, eu não consigo pensar numa expressão em português agora. Ela não fez mais do que ela conseguia, ela fez exatamente aquilo que ela conseguia naquele momento. Quando você libera o seu dia de compromissos que não existem, de obrigações que você de fato não tem naquela data, você consegue ser mais espontâneo, você consegue ser mais flexível e você joga com o que o dia está te apresentando com muito mais facilidade. Esse é um dos maiores problemas, você achar... Já vou ver as perguntas que vocês estão mandando. Esse é o maior problema, você se obrigar a fazer 5 tarefas que não são necessárias ser feitas naquele dia. E o ato de você depois jogar para o dia seguinte, cara, mano, isso é muito ruim, parece que você não faz porra nenhuma, parece que você não consegue fazer nada, porque você está sempre adiando a tarefa de um dia para o outro. Também preciso dizer que eu não uso bullet journal, eu não uso planner. Para dizer que nunca usei planner é exagero, usei talvez há muitos anos, mas nunca usei bullet journal. E eu realmente não me adapto, porque eu estudo GTD há muito tempo e esse é um fundamento básico do GTD. Você precisa ter todas as tarefas que você tem que fazer em uma lista, de preferência categorizadas em sublistas de contextos, em sublistas de circunstâncias específicas para fazer aquela tarefa e você interage com elas no melhor momento possível e não se colocar uma obrigação e não se colocar uma tensão que na verdade você não precisa viver, você não precisa daquela raiva na sua vida. Vou olhar aqui as perguntas que as pessoas estão mandando. Então, alguém perguntou, como que eu faço para lembrar que você tem que entregar um trabalho X no colégio? Agenda. Isso é um lembrete. Então, é uma excelente pergunta, Mari. A Mari mandou essa pergunta aqui ao vivo no Instagram. Você tem que entregar algo para alguém até uma certa data, isso é um prazo. E você pode botar e deve botar no seu calendário, na sua agenda, esse prazo. E se você quiser estar bem segura que você não vai esquecer, você coloca um lembrete. Então, tipo assim, tem que entregar um trabalho no colégio sexta-feira, quinta-feira da semana que vem, agenda, calendário de parede, calendário virtual, calendário do Google, tanto faz. Entregar trabalho X para aula Y, faculdade, idem. 2, 3 dias antes, você pode, quando você lança o prazo verdadeiro da entrega do trabalho na agenda, você coloca um lembrete 3 dias antes. Daqui a 3 dias tem que entregar o trabalho tal. Porque é nisso que você pega o jeito e o ritmo de olhar a sua agenda sempre, você aprende a confiar que o que está na agenda é o que você tem que fazer. Compromissos com data e hora e coisas para entregar, trabalhos para entregar que você não pode fugir deles. Aí você acordou quarta-feira de manhã e está lá o lembrete, daqui a 3 dias entregar o trabalho tal, terça-feira, né? Se você tem que entregar sexta. Terça-feira, entregar o trabalho tal na sexta. Você esqueceu disso totalmente, esse lembrete está te ajudando a não estourar aquele prazo. Você tem que redefinir as suas prioridades do dia e lembrar que nos próximos 3 dias você tem que terminar aquele trabalho. Isso é muito diferente de, na sua agenda, o trabalho tem que entregar sexta. Na quarta-feira você escreve fazer o trabalho tal. Isso está errado de muitas formas. Primeiro porque dependendo do trabalho, você não faz ele num dia só, numa sentada só. A gente também precisa ficar mais esperto em diminuir o tamanho das tarefas que a gente coloca para a gente fazer. Mas supondo que seja uma coisa que em 2 horas você termine e faça. Por que você vai dizer para você mesmo que você tem que fazer aquilo na quarta? Você pode estar seguro dos seus prazos, você não precisa estourar nenhum prazo. Você pode confiar em você mesmo, você pode inclusive confiar que você não vai fazer tudo de última hora
enquanto você se dá liberdade e flexibilidade para fazer no melhor dia possível. É para isso que existem prazos, é para isso que existem prazos de prazos, ou como eu falei aqui agora, lembretes, e é para isso que existem lista de tarefas. Vocês estão percebendo que são 3 coisas diferentes? Alguém disse que queria ver exemplo prático. Enfim, gente, isso é muito simples de botar em prática. Você pode ter um calendário do Google. Se vocês querem opiniões, se vocês querem saber o que eu diria para vocês fazerem, eu digo, tem um calendário do Google, que calendário virtual é a melhor coisa do mundo, muito mais prático, muito mais fácil que a agenda, porque o calendário de vocês, a agenda de vocês tem que estar com vocês o tempo todo. E eventualmente vocês têm que entrar no ritmo de tem um prazo de um trabalho? Anota na agenda. Marcou um médico? Anota na agenda. Tem que ir numa repartição pública num horário tal? Anota na agenda. É muito mais difícil fazer isso com uma agenda de papel que você tem que ficar carregando. O bom do calendário virtual também é que com o clique de um botão você pode ver tudo que você tem para fazer no próximo mês e você controla os seus prazos mais fácil. Ficar virando página de agenda para ver 2 semanas seguintes é uma coisa que eu não sei se a pessoa que tem dificuldade de se organizar vai conseguir fazer, porque é chato e dá muito trabalho. E aí vocês podem ter um caderno ou um aplicativo com as listas de tarefas que vocês têm que fazer. E aí, assim, isso é muito de cada um. Para responder a pessoa que disse que queria ver exemplos práticos. A Ana, que está na live, eu estava, usa o Bullet Journal. Então, tem um lugar para compromissos, um lugar para data. Você pode criar uma folha, você pode desenhar o calendário do seu mês, assim, as ferramentas vai de cada um. Em outra folha, você coloca a lista de tarefas. Você escreve ali tudo que você tem para fazer. De preferência, subcategorizando para ficar mais fácil. E aí, entre um compromisso e outro, olhando os seus prazos com frequência, você vai lá e pega na lagoa qual é a tarefa que você vai fazer. O que eu recomendo? Se vocês são muito iniciantes e tudo isso aqui que eu estou falando é muito novidade, façam isso uma vez por semana. Tenham uma lista de tarefas e atualizem essa lista de tarefas uma vez por semana, para que vocês pensem da seguinte forma. Nos próximos 7 dias, o que é que eu tenho que fazer? Não joga isso na agenda. Coloca numa lista separada, coloca no Todoist, coloca aonde vocês quiserem. E aí, ao longo da semana, vocês vão navegando nos compromissos, vão olhando os prazos das semanas seguintes, partindo do princípio que vocês já colocaram compromissos, lembretes e prazos na agenda, e vão pegando da lagoa de tarefas, que são as mais urgentes, as mais importantes para aquela semana, o que vocês querem fazer no momento mais propício para vocês fazerem. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Paula perguntou se dá para usar o Bullet Journal como uma captura de ferramenta do GTD. Super dá. Maravilha. Eu fiz o curso com a Thaís e ela anda com um caderninho, porque ela gosta de capturar algumas coisas no papel. Então, assim, na verdade, Bullet Journal para mim, do jeito que eu funciono, do jeito que a minha mente funciona, não é uma ferramenta para você se organizar profundamente, mas é um auxílio. E para capturar ideias, o Bullet Journal é incrível. Vocês também percebam isso. Esse tipo de planejamento, de tipo, bom, deixa eu pensar o que eu vou fazer na minha semana. Segunda-feira eu vou fazer A, B, C, D e E. De A, B, C, D e E, você só tem que fazer B. A, C, D e E são coisas que você pode fazer em qualquer dia. Às vezes isso é uma válvula de escape para você se iludir, para você fingir que você vai fazer, afinal você falhou tantas vezes que agora você quer se motivar achando que você vai conseguir dar conta de tudo aquilo num dia. É assim, um puta tiro no pé, por tudo que eu já disse. E também isso é muito mais um band-aid, é uma coisa de assim, tipo, ai, deixa eu ver se eu consigo controlar essa semana. É muito diferente de vocês terem um controle flexível e tranquilo dos prazos e de todas as tarefas que vocês têm que fazer. Alguém perguntou se, numa agenda, poderia dividir prazos, tarefas e lembretes em post-it com cor, com uma coisa de cada cor. Olha, essa ideia é ok, é uma ideia legal. Eu confesso que eu não gosto muito disso porque ainda deixa um espaço, um buraco negro para você se enrolar na sua própria confusão. Mas, de novo, faz o que é melhor para você.
A questão é, você tem que bater o olho no seu calendário, você tem que bater o olho na sua agenda e saber o que não é negociável do que é negociável. O que você pode fazer? Escreve na agenda compromissos, lembretes em prazos em caneta e coloca um post-it para as tarefas. E aí, aquele post-it retangular fino, um post-it retangular grosso, grande, porque o post-it você tira e aí você pode colocar em outro dia e você sabe que aquelas tarefas são negociáveis. Essa é uma diferença essencial. O que você não pode negociar, que geralmente é prazo e compromisso, do que você pode renegociar na sua semana. Eu ainda não acho que isso é o ideal, porque você pode cair um pouco nesse erro de eu vou fazer tal coisa quarta-feira. Você está pensando num dia que não chegou ainda, não é aí que você tem que botar o seu controle, não é aí que você tem que botar a sua consciência, você tem que se permitir ficar flexível e espontâneo para lidar com as demandas do dia conforme elas chegam. O controle tem que estar em outro lugar, tem que estar no compromisso que você tem com as suas datas e nas responsabilidades que você já firmou que você tem. E é bom botar cada uma dessas coisas em dois lugares justamente para você não exercer um controle maníaco, achando que isso vai levar você para um lugar de organização em coisas que você pode fazer a qualquer momento. O Evernote é uma boa ferramenta para lista de tarefas? É uma ótima ferramenta. Se você gosta, é uma boa ferramenta. Nenhuma pergunta a mais, ok. Bom, gente, eu queria passar esse tempo falando sobre essa questão de a sua agenda não é a sua lista de desejos e o resumo da coisa toda é: tenha um lugar para coisas que não são negociáveis, tenha um lugar para que vocês sejam realistas do que vocês vão fazer no dia de vocês. E tenha um outro lugar com coisas que vocês têm que fazer, mas vocês podem fazer em qualquer ordem, em qualquer hora. Se vocês são produtivos às 2 da manhã e quiserem fazer tarefas às 2 da manhã, pois façam. Mas interajam com essas tarefas, com essa lagoa de tarefas, de um jeito espontâneo, flexível, porque a vida é flexível, porque a gente não controla tudo o tempo todo. E é muito melhor você ganhar o seu dia sabendo que os compromissos que você teve aquele dia, sabendo que as coisas que você tinha que entregar foram entregues, e se deu tempo de fazer mais, ótimo. Se não deu tempo de fazer mais, tudo bem também, porque você não era obrigado a fazer aquilo aquele dia. Alguém perguntou a diferença entre agenda e lista de desejos. Eu recomendo você ver essa live desde o início, ver a live de ontem, porque eu já falei bastante disso, de várias formas, mas para dar uma resposta mais sucinta e direta, agenda ou calendário é onde você administra o que não é negociável na sua vida, é onde você tem consciência das suas responsabilidades, você tem consciência do que os outros estão esperando que você faça, você tem consciência das suas prioridades, porque lá tem o médico que você marcou, tem o encontro com os seus amigos, tem prazo da escola, prazo da faculdade, prazo do trabalho. Lista de desejos é o que você quer muito fazer ou até precisa fazer, mas você não tem data para fazer. Então, o que muitas pessoas fazem é fazer esse planejamento muito beabá, muito band-aid de eu vou pensar de quarta até sexta-feira que vem, hoje, na segunda, o que eu vou fazer cada dia, e aí programa do início ao final do dia cheio de tarefas. E vocês acabam assim colocando numa coisa só, num lugar só, tarefas de categorias diferentes. E aí pode destravar todos esses problemas. Uma coisa é as coisas com data. Uma coisa são compromissos, lembretes e prazos, coisas que outras pessoas estão esperando que você cumpra. Coisas que se você não fizer, você vai, enfim, ficar muito mal na fita. Você não pode esquecer a prova da faculdade, você não pode atrasar aquela conta, você não pode atrasar o relatório. Outra coisa são essas tarefas que você pode fazer de segunda a sexta, não importa quando, contanto que no dia tal aquilo ali esteja feito. No dia tal aquilo ali está feito, vai na agenda. E a tarefa em si, que pode ser feita a qualquer dia, vai numa lista de tarefas e você vai até essa lista de tarefas quando mais fizer sentido para você. Eu sei que a live de agora, que a live de hoje foi bastante
teórica, né, bastante abstrata, digamos assim, porque eu quero mostrar para vocês por que vocês devem fazer isso. Eu tenho muito mais aqui no Eu Organizado essa pegada de deixa eu mostrar, deixa eu ensinar a melhor forma de fazer, e os exemplos práticos dependem de cada um, depende das ferramentas que vocês preferem e podem ser de qualquer forma. Tem muitos sites, muitos blogs bons que dão informações muito mais técnicas necessariamente do que eu. Mas a parte prática, a parte técnica é isso, calendário virtual. Se vocês querem a minha opinião, calendário virtual. Papel dá muito trabalho de ficar acompanhando, é muito mais trabalhoso de manter. E aí uma lista de tarefas no Evernote, no Todoist, num caderno, num bullet journal. Essa diferença teórica, botando em prática, faz muito mais diferença do que detalhes técnicos de quais ferramentas vocês usam. Se vocês quiserem a minha opinião, me mandem por DM uma foto da agenda de vocês, me mandem por DM uma foto do aplicativo, se vocês quiserem sugestões, mas essas diretrizes já são mais do que importantes. A Alessandra comentou aqui no Instagram que se você faz uma lista de tarefas para um dia e não acaba, é frustrante. E a liberdade de você poder fazer as suas tarefas em qualquer dia é muito boa, realmente muito boa. Principalmente porque você percebe que você está se colocando uma obrigação de uma tarefa que não precisava ser naquele dia. E geralmente a gente faz isso para compensar a nossa falha de organização, as coisas que a gente já deixou de fazer. Mas vocês podem ter uma união muito boa entre as duas coisas, confiando em vocês mesmos, se tornando pessoas confiáveis que não estouram prazos e ainda assim interagindo com a lista de tarefas na hora que faz mais sentido. Bem-vinda, Tati, a live está quase acabando, eu vou deixar gravada aqui, vai ficar lá no YouTube depois também. O Trello é uma excelente ferramenta, muito boa, vocês podem usar a lógica do Kanban, a lógica do Trello. Então vocês podem ter várias colunas com vários tipos de tarefas que vocês podem fazer a qualquer momento. Então você pode criar um quadro chamado Minhas Tarefas, cada coluna é um tipo de tarefa diferente ou de uma área de vida diferente e você faz aquilo quando fizer sentido para você. Alguém disse que tem muitos projetos paralelos, que tem muitas tarefas que não têm prazo definido e que você mesma tem que botar em ordem. Eu falei sobre isso ontem, Elisa, então é exatamente o que eu mencionei ontem rapidamente, não é o foco do tema. Mas para as pessoas que não tem ninguém cobrando prazo, vocês têm que se colocar o prazo e o prazo do prazo. O prazo do prazo, no caso de freelas, empreendedores, pessoas autônomas ou pessoas que simplesmente querem fazer outras coisas que não as coisas do trabalho, isso é prazo e isso vai na agenda, ok? Não é porque não tem ninguém te cobrando que você tem que ser uma pessoa tirânica com você mesma. É isso que eu quero evitar que vocês façam. Eu sei que do outro lado desse problema... Ah, obrigada, lindo. Eu não sei quem é você, me diga seu nome. Quem está comentando aqui no Instagram, falem os seus nomes, porque nem sempre eu consigo rapidamente detectar pelo nomezinho que aparece aqui. Eu sei que do outro lado dessa linha tem a pessoa que, se não se cobrar, se não se botar uma pressão, não vai atrás. E é para isso que existe calendário com prazo. Se você tem um projeto que não tem data para ser entregue, mas você quer fazer, então você coloca um prazo, estipula. Tudo bem, é o prazo do prazo, exatamente. Estipula o seu prazo e saiba que você pode alterar aquilo ali. Você pode alterar, você é dona do que você está fazendo, mas você quer se motivar, você quer criar um gatilho, você quer sair da preguiça, você quer vencer o perfeccionismo. Eu fiz isso com o Eu Organizado no primeiro ano. Eu queria fazer um curso online, o primeiro curso online que eu fiz, que eu até já não vendo mais vagas para ele. Se eu não botasse uma data de lançamento e me comprometesse publicamente que naquele dia o curso estaria no ar, eu não ia fazer. Eu cumpri a data. Era um prazo, estava na agenda. E no fundo eu sabia que se eu ficasse doente, se algum imprevisto muito grave acontecesse, eu podia renegociar aquele prazo. E isso é uma questão de comportamento e atitude, muito mais do que técnica de organização ou ferramenta. Então, esse é um assunto que vai começando a se enveredar por um outro caminho sobre organização para pessoas que são os seus próprios chefes. Uma pessoa
já pediu para eu falar como ser produtiva trabalhando em home office, como ser produtiva quando você trabalha em casa. Ou quando você está numa equipe remota, Gleidson, bem-vindo, muito obrigada pela pergunta e pelo carinho. Como você trabalha em casa produtivamente, fazendo parte de uma equipe remota, ou como você é produtivo quando você é o seu próprio chefe e você tem que dar o comando de tudo que você vai fazer. Vocês gostam dessas duas ideias? Se vocês gostam, ponham alguns joinhas aqui que aí eu penso em alguns tópicos práticos para essas duas coisas, né? Ser produtivo trabalhando em casa, meio que sozinho, e ao mesmo tempo ser produtivo sendo o seu próprio chefe, como encontrar esse caminho entre a motivação, o compromisso e a tirania, que é uma coisa que nenhuma delas são boas. Muito obrigada, Elisa. Comentários lindos vindo aqui pelo Instagram. Muito obrigada. Então, vão mandando aí os joinhas para eu saber que vocês gostam desses temas. Beleza, vou pensar em falar sobre isso. Aviso muito importante, amanhã vai vir o primeiro convidado da série de convidados maravilhosos para falar sobre organização e criatividade. Opa, alguém que trabalha em casa, perfeito. Vou falar sobre isso então sábado e domingo. Trabalho em casa, estudo em casa, beleza, isso é importante. Fico feliz que tenha tanta gente que também esteja na mesma situação. Eu quero falar para vocês como é que vai ser um pouco dessas lives conjuntas. Eu vou falar para o convidado ou para a convidada falar um pouquinho dele para vocês conhecerem, dele ou dela. E aí vou fazer 3 perguntas específicas. O que é? As contas são ótimas motivações, com certeza. O que é criatividade para você, de forma ampla, filosófica, teórica, abstrata? Quais são as atividades práticas que você faz para poder exercer a sua criatividade ao longo do dia e como você organiza isso? Legal, Bruna. Muita gente que trabalha em casa aqui online no Instagram. Essas vão ser as 3 perguntas que vão nortear essas lives em conjunto. Eu postei a lista já aqui no Stories de algumas pessoas que vão fazer a live comigo, outras eu ainda estou acertando a data e ainda não divulguei. Vai até dia 21 de dezembro esse projeto e eu vou divulgando as datas com os convidados específicos aos poucos, tá? O Lucas, que mora no meu coração, vai ser o nosso convidado de amanhã. E aí, por favor, estejam aqui para prestigiá-lo. E se vocês gostam do tema de criatividade, entrem nessas lives para poder conversar com a gente sobre as dúvidas que vocês têm, sabe? Quais são as angústias que vocês têm em relação a eu quero ser organizado, produtivo, high performance e tal, mas ao mesmo tempo eu quero ter um tempo de lazer, de descanso para ser criativa, para ficar ali naquele ócio produtivo que também existe. Hoje é o último dia das inscrições para o Sintonia, que é o curso online que vai acontecer sábado, de 9 às 2 da tarde. Eu terminei de montar, né, a aula específica para os alunos já hoje. Estou esperando as últimas inscrições e, cara, o curso tá muito bom, muito maravilhoso. Só tem mulher por enquanto, assim que eu gosto, empoderando as mulheres. E a gente vai... O curso tem mais ou menos 2 partes. A primeira é um mergulho de autoconhecimento para vocês se conectarem com qual é a sua prioridade do momento, o que você quer para 2019. Esse vai ser um Sintonia sintonizado com 2019. E na outra parte, ainda mais prática, ainda mais mão na massa, a gente vai fazer vários exercícios para pegar uma ideia abstrata de prioridade e terminar o curso com um guia, com um mapa do tipo, olha, para você cumprir essa prioridade, você vai dividir em metas pequenas, em tarefas e projetos pequenos para fazer isso acontecer. O Sintonia é um curso muito próximo do meu coração, tanto para as pessoas que estão em dúvida do que fazer na vida, quanto para pessoas que já têm alguma ideia do que fazer, mas é aquela ideia ainda muito abstrata, é aquela ideia do tipo, como é que eu levo isso para a prática? O Sintonia, todos esses exercícios é para levar vocês das ideias para a prática e, ao mesmo tempo, fornecer um espaço seguro, muito gostoso, muito amoroso de partilha, para vocês comentarem isso com outras pessoas e darem esse mergulho de autoconhecimento, de o que é que eu quero fazer da minha vida agora. As inscrições estão acabando, por favor, quem está com dúvida, quem está com aquele comichão atrás da orelha, vem falar comigo, porque eu não quero ver ninguém em 2019 reclamando que não conseguiu o que queria no fim do ano, que não sabia o que fazer,
que ficou confuso em botar as metas em práticas, porque eu tô aqui para ajudar vocês. Então, quem quiser ser ajudado nesse momento, dessa forma, vem falar comigo que eu respondo todas as dúvidas. Amanhã, 10 horas, horário de Brasília, eu volto. Alguém tem alguma dúvida, pergunta, colocação, sugestão? Se não tem, amo vocês. Vejo vocês amanhã. Tenham um ótimo dia, gente. Bye, bye.